Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e a sua equipe planejam utilizar o recesso do Judiciário para revisar os processos do 8 de janeiro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de dezembro de 2023. O ano já se encaminha para o final. São 8 horas da manhã e vimos hoje a você com uma boa notícia. Na verdade, eu considero uma boa notícia. Tudo começa em outubro. A relatora da CPMI do golpe pediu indiciamento de Bolsonaro e de mais 60 pessoas. Em seguida, ela foi recebida no STF pelo ministro Alexandre de Moraes, que prometeu dar celeridade e consequência ao processo assim que esse processo lá chegasse pelas vias oficiais. E o que é o processo chegar lá pelas vias oficiais? É ser denunciado o Bolsonaro e mais essas 60 pessoas, ou menos, né, se for o caso, pela Procuradoria-Geral da República. Pois bem, a investida junto ao STF para tentar reverter a inelegibilidade de Bolsonaro começou nesta semana, porque ele sabe muito bem o que é que vem aí. Advogados e políticos alinhados a Bolsonaro com trânsito no STF aumentaram no último mês as investidas junto aos ministros da corte. O que é que eles querem? Eles sabem que está chegando a hora de Bolsonaro ser julgado e começam a pressionar o STF, inclusive à luz dos ataques do Senado ao tribunal. Há uma espécie de tentativa de chantagem do bolsonarismo contra o STF. Porém, isso parece inútil. Agora há pouco, o portal UOL anunciou que a Polícia Federal já traça o roteiro para fechar as investigações contra Bolsonaro. A PF trabalha para concluir no início do ano os inquéritos das fake news e das milícias digitais que miram os núcleos político e econômico do bolsonarismo. A avaliação dos investigadores é que já há elementos suficientes para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por delitos cometidos ao longo dos últimos 4 anos. Mas os tipos desses crimes só serão definidos com a finalização em conjunto de todas as linhas de investigação envolvendo o ex-presidente. Então, na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: os dois casos mais prementes são o das joias, cujas provas abundam, e o caso da participação material do Bolsonaro na intentona golpista de 8 de janeiro. São os dois casos principais e que devem chegar basicamente juntos, ou melhor, devem ser denunciados pela Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República juntos até meados de fevereiro. E em fevereiro assume, o Judiciário volta à atividade, assume o novo ministro do STF, Flávio Dino, e em março a Procuradoria-Geral da República, que já começou, como você viu no início desta edição, a analisar as provas contra o Bolsonaro, tudo isso vai culminar com a denúncia da Polícia Federal à PGR, agora no começo do ano, após o recesso, como você está vendo nessa matéria, não é? Ao fechar as investigações, a PF envia para a Procuradoria-Geral da República a denúncia contra Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República na verdade, já vai estar com tudo pronto, porque já começou a analisar, e aquilo que a PF tem, a Procuradoria também já tem. Na verdade, vai ser tudo uma formalidade. Quando volta o STF em fevereiro, vai haver a posse do ministro formal, vai haver aquela acomodação de início do ano dos trabalhos do Judiciário e o cronograma, segundo o blog da Cidadania,
apurou o cronograma para que o STF aceite a denúncia da PGR. Isso deve acontecer por volta de março do próximo ano, não é? Março do próximo ano, o STF aceita a denúncia contra o Bolsonaro e ele vira réu naquele tribunal, ele passa a ser julgado naquele tribunal. O julgamento do Bolsonaro não deve demorar tudo isso. A expectativa é de que até meados do próximo ano, às portas da eleição municipal de 2024, o Bolsonaro seja condenado pelo STF. Aí haverá recursos tal, e no segundo semestre deste ano é gigantesca, para dizer o mínimo, a possibilidade de Bolsonaro ser preso. As investigações, a equipe de Gonê vai usar o recesso para analisar essas investigações criminais, como você já viu no começo da edição. Enquanto isso, voltando a São Paulo, a gente vê o que é que dá, não é, votar errado. Privatizações, tensão com a direita, greves no transporte público, tudo isso começa a complicar a vida dos paulistas aqui. O governador passou o ano se equilibrando entre afagos à base bolsonarista que o elegeu e a medidas mais estratégicas para o governo, que por vezes exigiram acertos com Lula, mas tem sido grandes as tensões, não é? E o bolsonarismo aqui em São Paulo vai dar no que se espera. E o Lula começa o ano viajando para a África. Ele vai participar de uma cúpula na Etiópia, não é? A primeira viagem internacional dele vai ser para a África. Ele vai visitar o continente para participar da cúpula da União Africana em fevereiro na Etiópia. E o chanceler Mauro Vieira diz que a relação Brasil-Estados Unidos não muda se Trump vencer. Na verdade, a relação formal pouco muda, né? O que vai mudar é a relação informal. Note-se bem, todo mundo sabe, não é? Até as pedras do calçamento das ruas desse país sabem que o Donald Trump é aliado de Bolsonaro. Na verdade, quem instruiu o bolsonarismo toda essa estratégia digital na internet do bolsonarismo foi o Donald Trump e o Steve Bannon, aquele estrategista do Donald Trump. Então, se você vê hoje essa força do bolsonarista na internet, é tudo obra de Donald Trump, né, e do seu estrategista. E com isso, com você tendo um aliado do Bolsonaro na Casa Branca, nos Estados Unidos, acaba o veto de Joe Biden ao golpismo militar no Brasil. Só isso. Daí para frente, cada um que tire as suas conclusões, né? Se você não tem um presidente dos Estados Unidos que diz para os militares brasileiros, olha, nós não aceitamos golpe no Brasil, tudo pode acontecer. Vai depender do juízo dos militares, o que não costuma ser muito promissor, não é? Confiar no juízo deles. Lula disse a Lira que não se meterá em sua sucessão com uma condição. Qual é a condição? O Lula quer, basicamente, ele quer ter poder de veto sobre a escolha que o Lira vai fazer de quem vai sucedê-lo na presidência da Câmara dos Deputados. Então, se o Lira quiser colocar alguém lá que o Lula não concorda, é porque ele sabe que vai causar problemas para ele vai falar, esse aí não. Em troca, o Lula põe a bancada da oposição, da situação, a bancada governista, para apoiar o candidato do Lira, porque haverá outros candidatos à sucessão na Câmara. O que acontece? O PT e a esquerda não têm força para eleger um presidente da Câmara, não tem força para lançar candidato, mas o peso dos 100 e poucos deputados de esquerda que há no Congresso
se juntar com qualquer um dos lados, vai fazer com que esse lado vença a eleição para a presidência da Câmara. Então é esse o poder de barganha e as táticas do Lula, né, que é uma raposa velha nestas questões aí, e isso pode dar certo, na minha visão, isso pode dar muito certo e evitar que um golpista assuma a presidência da Câmara e aceite um pedido de impeachment contra Lula, né? Regulamentação das redes sociais ganha força após morte de vítima de fake news. Morte de estudante vítima de mentiras sobre um suposto relacionamento com o youtuber, o Whindersson Nunes, deflagra reações contra o Vale Tudo nas redes e pode voltar a tramitar os projetos de lei para regulamentar as redes sociais, e vamos ver no que é que vai dar isso, né? Nunca é bom você fazer esse tipo de coisa sob pressão. O melhor é que isso tudo seja feito de cabeça fria, com muita discussão. Vamos ver no que vai dar. Mortes pela polícia aumentam 20% no estado de São Paulo e são uma das marcas na segurança pública da gestão Tarcísio. Veja, a violência policial disparou sob o Tarcísio de Freitas. Como se esperava, não dá para esperar mais nada de um bolsonarista governando um estado que já é famoso pela violência policial. Quem paga por isso é a população pobre da periferia, que em grande parte, sem dever nada, acaba muitas vezes morrendo na mão de uma polícia destreinada, despreparada e violenta. O Lula lança mão de convênios e programas sociais para tentar atrair evangélicos. O que é que acontece? O movimento evangélico que faz diferença para a extrema-direita no Brasil é basicamente um movimento de pessoas pobres, muito pobres, que essas igrejas, principalmente as neopentecostais, que são as grandes picaretas, exploram a pobreza dessas pessoas, exploram a boa-fé dessas pessoas, falam em possessões demoníacas, em pecado e aquela coisa toda, e atribuem à esquerda um caráter demoníaco e enganam essas pessoas, enganam essas igrejas, essas pessoas humildes. O PT está levando ajuda, assistência social para organizações que atuam junto a essas igrejas, para tentar mostrar que o melhor para a gente pobre é ter um governo progressista tomando conta do país, porque a direita só quer saber de banqueiro e grande empresário e que se danem os pobres. Essas pessoas pobres que estão nas igrejas evangélicas, neopentecostais, sobretudo, os Edires Macedo da vida, né, os Malafaias da vida, essas pessoas estão agindo contra si próprias ao apoiar esse tipo de gente. Vamos ver se dá certo essa estratégia, né? E a mídia diz que o Flávio Dino vai ser conservador nos costumes, agora, né? Estão mudando o discurso sobre o Flávio Dino, agora que já não tem mais o que eles fazerem, né? Conservador e comunista, o que esperar de Flávio Dino? Porque o Flávio Dino é muito católico, né? Então agora dizem que antes ele era comunista, agora dizem que ele vai ser conservador, né? É o samba do bolsonarista doido, né? O Stedley, o líder maior aí do MST, adotou um tom conciliador, está demonstrando maturidade, né? Porque o MST, em todos os governos do PT, sempre criticou muito o ritmo da reforma agrária, que era muito lento, coisa e tal, e o Stedley agora adota uma fala mais comedida, não é? Porque ele sabe o que o MST passou com Temer e Bolsonaro. E a gente não pode esquecer que o MST cometeu alguns erros, como apoiar o junho de 2013, apoiar um certo esquerdismo aí que ajudou a direita, não é, a derrubar Dilma Rousseff.
Então agora parece que a lição foi aprendida. Em mensagem de fim de ano, o Stedley diz que as mudanças não se medem em hectares, em ideias, e diz que entende a lentidão da reforma agrária, que foi muito ruim nesse ano, porque estamos vindo de um período, gente, em que o bolsonarismo desmontou a reforma agrária no Brasil, e isso está tendo que ser reconstruído, e vai melhorar esse ritmo, e vamos comemorar aí a fala conciliadora do Stedley, porque isso vai permitir uma transição mais calma para a volta real da reforma agrária no Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.